E aí, cambada, vamos para a correção dos exercícios do dia 21 da aula passada. Então, vamos aprender muita coisa aí, viu? Que a gente precisa saber para resolver equação de segundo grau. Então, vamos lá. A número 1 diz assim: resolva as equações no conjunto dos números reais. Isso aqui é super importante para a gente entender o que vai acontecer já já. Bom, na letra A, a gente tem x ao quadrado menos 25 igual a zero. Então, qual é o procedimento aqui? Isolar esse carinha aqui, o x. Então, a gente vai passar o 25 para cá somando, né? 0 mais 25 é 25. E aí, a gente vai passar o quadrado na forma de raiz quadrada. Então, a gente tem o x podendo valer 5 ou menos 5. Lembrando que a equação de segundo grau vai admitir duas raízes reais para a equação acontecer. Letra B. X ao quadrado menos 49 igual a zero. De novo, a gente passa 49 para cá somando com zero, vai dar mais 49 simplesmente. E aí, a gente passa o quadrado na forma de raiz quadrada de 49, que vai ser 7 ou menos 7. Na letra C, a gente tem x ao quadrado mais 4 igual a zero. Aqui acontece algo interessante. Quando a gente passa o 4 para lá diminuindo, 0 menos 4 fica menos 4 mesmo. E aí a gente passa, então, o quadrado na forma de raiz quadrada. Olha o que acontece. Que número que vezes ele mesmo dá menos 4? Bom, quando isso acontece, a gente tem a raiz quadrada de um número negativo, a gente já viu muito isso antes, a gente vai dizer que essa solução é impossível de acontecer nos números reais. Esse R aqui quer dizer números reais. Então, aqui é impossível, não há número real para isso. Beleza? Na letra D, a gente tem o seguinte, 2x² menos 8 igual a zero. Então, a gente vai passar primeiro somando, né? O 8 para lá, que está diminuindo, passa somando. E 0 mais 8 vai dar 8 mesmo. Depois, a gente passa o 2 dividindo, porque aqui ele está multiplicando. 8 dividido por 2 dá 4, então x ao quadrado igual a 4. A gente passa o quadrado na forma de raiz quadrada, então vai ficar raiz quadrada de 4, que pode ser 2 ou menos 2. Na letra E, a gente tem 8x² menos 16 igual a zero. Então, a gente vai passar o 16 que está aqui diminuindo, sempre passar o que está diminuindo ou somando primeiro. Então, o menos 16 vai passar somando, vai ficar 0 mais 16, que dá 16 mesmo. O 8 que está multiplicando passa dividindo, então 16 dividido por 8 vai dar 2. Aí a gente passa o quadrado na forma de raiz quadrada para cá. E aí você pensa, e agora? Não, raiz quadrada de 2 é exata? Não, então não preciso me preocupar com isso. Eu só posso dizer que, por ser equação de segundo grau, vai ter duas soluções possíveis, né? O mais raiz de 2, ou simplesmente raiz de 2, e menos raiz de 2. Beleza? Na letra F, a gente tem outra situação parecida lá com a C. O que acontece aqui? Quando a gente passa esse mais 9 para cá, ele vai vir como menos 9. 0 menos 9 continua sendo menos 9. E aí, dividido por 3, que passou para cá dividindo, vai ser menos 3. Então, a gente tem de novo uma raiz quadrada de número negativo. E aí não se importa se tem raiz quadrada de 3 ou não tem. A questão não é essa. A questão é que a gente está tendo uma raiz quadrada de número negativo. E isso é impossível no conjunto dos números reais. Beleza? Então vamos para 2 agora, que o esquema é outro. Na número 2, o jeito de resolver já é outro completamente diferente. Como é que a gente tem que saber isso aqui? A gente está tendo uma equação incompleta também, mas essa é do tipo sem coeficiente c. Então não dá para fazer a mesma coisa lá de cima. Então o que a gente faz aqui? Primeiro, a gente isola o termo que está aqui e aqui, que é o x. Tá? A gente vai fazer um produto notável disso aqui, diferente do que a gente tem aqui. Então, a gente vai agora abrir parêntese e vai dividir cada termo aqui pelo que está aqui. Então, dividindo x² por x, dá x. Dividindo 5x por x, dá 5. A gente já aprendeu a fazer esse tipo de coisa no passado. E então, repetindo o resto da equação igual a zero. Bom, aqui acontece o seguinte, eu tenho uma multiplicação de duas coisas que está dando resultado zero. Então, uma delas tem que ser zero. Ou esse cara aqui é zero, ou esse outro cara aqui é zero. X menos 5 é zero. Então, agora, para resolver isso aqui, é só passar o 5 para cá, somando, né? Então, vai ficar x igual a zero. Estava diminuindo, vai passar para cá somando, então x é igual a 5.
Então, aqui a gente já achou as duas raízes reais da nossa equação de segundo grau, aqui x² menos 5x igual a zero. Uma já é aqui, ó, x igual a 5, e a outra é essa daqui, x igual a zero, porque quando eu digo que x pode ser zero, pronto, eu já achei uma das soluções para esse tipo de equação de segundo grau aqui incompleta, onde falta o coeficiente c. Beleza? A mesma coisa, a gente segue o mesmo princípio. Então, vamos isolar aqui o termo que aparece aqui, que é o x. Aí, a gente vai ter x vezes, vamos abrir parênteses, aqui está o sinal de mais. Então, vou dividir x² dividido por x vai dar x. 9x dividido por x vai dar 9, porque a gente corta o x. E aí, igual a zero. Então, ou x é igual a zero, ou x mais 9 é igual a zero. Um dos dois são zero, porque é uma multiplicação de dois fatores em que o resultado é zero. Então, agora a gente vai pegar e vai dizer o seguinte, que esse x mais 9 igual a zero é a mesma coisa que x igual a zero menos 9. Né? Com 9 passa para cá diminuindo, porque aqui está somando. Então, a gente vai ter x igual a menos 9. Então, já achei as duas raízes reais da minha equação aqui, incompleta. X igual a zero e x igual a menos 9. Na letra C, a gente tem 3x² menos 18x igual a zero. Aqui a gente tem que lembrar que 3 e 18 são múltiplos, né? O 18 é múltiplo do 3. Então, o que a gente pode fazer? Ao invés só de x, que está aqui e está aqui, a gente pode dizer que 3x está aqui. Porque aqui 3 vezes 6, por exemplo, dá 18. Então, a gente tem 3x aqui e 3x aqui também. Multiplicou, abriu parêntese, e agora você vai dividir cada termo aqui por 3x. 3x2 dividido por 3x, a gente vai cortar 3 com 3, x com x vai sobrar só x. Menos 18x dividido por 3x, a gente vai cortar x com x, então vai dar 18 dividido por 3, 6. Então, a gente tem isso daí. Então, ou 3x é igual a zero, ou esse x menos 6 aqui é igual a zero. Por quê? Porque é uma multiplicação de dois fatores em que o resultado é zero. Então, um dos dois tem que ser zero. Então, quando esse 3 aqui está multiplicando, eu vou passar ele para lá dividindo. Então, vai ficar x igual a zero dividido por 3. Qualquer coisa que divida zero, dá zero, né? Então, já achei uma raiz real, que sempre é zero nesse tipo de equação aqui. Bom, agora o 6 a gente passa para lá ele somando, porque aqui ele está diminuindo, então vai ficar 0 mais 6, x igual a 6. Então, achei as duas raízes reais da minha equação, 0 e 6. A gente pode observar que sempre nesse tipo de equação aqui, em que eu não tenho coeficiente c, uma das duas raízes sempre vai ser 0, né? Isso é fácil de notar. Beleza? Então, agora vamos lá para número 3, quando a equação é completa. Bom, então vamos lá para número 3, quando a equação é completa, que aí a coisa já muda de figura. A gente tem que utilizar o que ele está pedindo aqui, que é a famosa fórmula de Bhaskara, que é essa daqui que a gente já passou a conhecer, né? Isso daqui é a nossa receita de bolo que a gente vai aplicar em qualquer equação de segundo grau. E aí, vale lembrar também, né, uma coisa que eu acabei de dizer, qualquer equação de segundo grau, seja ela completa ou incompleta. Então, se você não entendeu nada, nem na número 1, nem na número 2, principalmente na número 2, que é mais complicado, é só você utilizar essa receita do seu bolo aqui, ó, que você resolve qualquer equação de segundo grau, seja ela completa ou incompleta. Pode dar um pouquinho mais de trabalho, mas através dela você resolve qualquer uma. E aí, vale lembrar que delta, né, esse discriminante aqui, esse triângulozinho que a gente chama de discriminante é o delta, que também é uma formulinha, b² menos 4ac. Então, vamos lá resolver isso aqui. x² menos 6x mais 5. Como é que vai ficar isso aqui? A primeira coisa é identificar quem é o A, o B e o C. Então, o A, aqui nesse caso,
é 1, está aqui, né? O B é menos 6 e o C é 5. Então, está aqui. Feito isso, agora a primeira coisa que eu faço é isso sempre. E, em segundo lugar, eu calculo esse discriminante delta, que é sempre, através de uma fórmula, b ao quadrado menos 4ac. Menos 4 vezes a vezes c. Então, eu pego o b, elevo ao quadrado. Então, vai ficar menos 6 ao quadrado. Menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 5. Então, aí vai ter delta é igual a menos 6 ao quadrado, é menos 6 vezes menos 6, vai dar 36. E aí, cuidado, viu? Não é 36 menos 4, 32 vezes... Não. Se você tiver uma multiplicação e uma subtração, o que você tem que fazer primeiro? A multiplicação. Então, muita gente se enrola nisso aí. Então, primeiro a gente faz isso aqui, ó, tá? Então, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. E aí você vai ter delta é igual a 36 menos 20, dá 16. Pronto, agora você vai resolver utilizar, de fato, a fórmula de Bhaskara, essa daqui, porque você primeiro precisava calcular isso. Então, vamos lá. X vai ser igual a menos b, né? Aqui da fórmula, então vai ficar x igual a menos o b. Quem é o b? Menos 6. Então, cuidado com isso, por isso que está tendo dois sinais de menos aqui. Porque menos é da fórmula e esse menos é do próprio coeficiente. Mais ou menos a raiz quadrada do delta, que eu acabei de calcular, que deu aqui 16. Então, vou colocar aqui 16. E aí, embaixo disso tudo, no traço de fração, vem 2 vezes o coeficiente a, que no caso aqui é 1. Então, 2 vezes 1. Aí eu vou ter, né, vou fazer aqui embaixo, menos vezes menos vai dar mais, então simplesmente 6. Mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é 4, a gente extrai, né, porque tem raiz exata. 2 vezes 1 é 2. Aí, o que acontece agora, para a gente terminar essa conta? A gente tem duas situações aqui que não dá para fazer de uma vez só, né? Como é que eu somo e diminuo ao mesmo tempo? Então, eu vou abrir duas situações. Na primeira, eu vou estar somando esses números, 6 mais 4. E o 2 embaixo, não posso esquecer dele, ele sumir, viajar para algum lugar, não. Na segunda, eu vou ter a segunda situação, 6 menos 4 sobre 2. Agora é só efetuar essa conta. 6 mais 4 dá 10, que dividido por 2, por que dividido? Quando o número está embaixo, na forma de fração, ele está dividido, está dividindo, né? E aqui, 6 menos 4 dá 2, dividido por 2. O que acontece aqui? É uma fração, é uma divisão que dá resultado exato. Então, você pode terminar isso dividindo. 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, eu vou colocar aqui 5. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, as raízes reais, a solução da minha equação, né, x ao quadrado menos 6x mais 5, são 1 e 5. Essas são as soluções da minha equação. Perceba, então, que eu fiquei aqui com duas raízes reais distintas, né? E consegui resolver a equação dessa forma. Bom, na letra B a gente tem, né? Primeiro, separando os coeficientes, o A vale 2, o B vale menos 8 e o C vale 8. Certo? Agora a gente passa a calcular o delta, que é B ao quadrado menos 4AC. Então, b ao quadrado vai ser menos 8 elevado ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. O a é 2, o c é 8. Aí, menos 8 ao quadrado é menos 8 vezes menos 8, que vai dar mais, ou simplesmente 64. E aqui, lembrando, a gente tem que resolver sempre primeiro a multiplicação. 4 vezes 2, 8, 8 vezes 8, 64. Então, 64 menos 64, o delta é 0. E aí, o que acontece agora? A gente faz a fórmula de Bhaskara, calcula com a fórmula de Bhaskara, que é menos b da fórmula. Então, menos da fórmula,
B, que é menos 8. Então, ficou menos menos 8. Mesma situação. Mais ou menos raiz quadrada do delta, que foi 0. Então, tá aqui. Embaixo, 2 vezes A. O A é 2 nesse caso. Então, 2 vezes 2. Aí, agora, trazendo para cá para baixo, para a gente resolver todas essas continhas, menos vezes menos vai dar mais, então eu fiquei simplesmente com 8. Mais ou menos, raiz quadrada de 0 é 0 mesmo. E aí embaixo, 2 vezes 2, 4. Bom, agora a gente tem aquelas duas situações em que eu somo ou diminuo. Porém, entretanto, contudo, todavia, o que acontece aqui? Eu estou somando e diminuindo com 0, então não vai fazer diferença nenhuma. 8 mais 0 ou 8 menos 0. Vai continuar 8. E aí embaixo, dividido por 4, 8 dividido por 4, como é uma divisão que dá exata, e dá 2, né? Então, o que observa-se aqui? Quando delta é 0, eu tenho apenas uma raiz real, ou melhor dizendo, quando delta é 0, a gente diz que tem duas raízes reais iguais, porque no caso de ser equação de segundo grau, você tem duas raízes. Então, nesse caso aqui, a gente diz que quando delta é 0, nós temos duas raízes reais iguais. Bom, na letra C já acontece algo interessante. Bom, a gente faz do mesmo jeito, né? Primeiro, seleciona os coeficientes, no caso de A é 1, de B é menos 4 e o C é 5. Aí a gente vai calcular o delta, como sempre. Então, vai pegar menos 4 ao quadrado, porque B é menos 4, menos 4 vezes o A, que é 1, vezes o C, que é 5. Né? E aí a gente vai ter menos 4 ao quadrado, é menos 4 vezes menos 4, dá 16. Aí, primeiro, lembrando, sempre a multiplicação. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 5, 20. Então, a gente tem 16 menos 20. Então, delta é menos 4. Aí a gente tem um problema. Por quê? A gente agora vai aplicar a fórmula de Bhaskara e aí eu vou colocar, né, menos b, que no caso é menos 4, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que o delta deu menos 4. E aí? Como é que vai ser? Como é que eu vou resolver isso daqui de uma forma que caiba, que dê condição no números reais? Não vou resolver. Não tem como. Então, aqui, de novo, a gente tem uma solução que não existe no conjunto dos números reais, certo? Então, aqui, o x não tem solução nos números reais e, então, eu nem preciso continuar a conta. Sempre que o meu delta der negativo, eu não vou ter condição, melhor dizendo, de continuar essa conta. E aí a gente para aqui mesmo no valor de delta, quando ele for negativo, beleza? E aí acredito que vocês ficaram até mais felizes agora nesta situação aqui, mas só quando o delta for negativo, beleza? Então vamos lá para a próxima aula agora, que a correção já foi feita.